Prontinho. Pessoal, novamente boa tarde. Para hoje, para nossa aula de hoje, eu prometo que eu não vou me estender muito com vocês, para que não seja cansativo. E a proposta é a gente resolver um exercício juntos. Esse exercício tá já no Moodle, na área do Moodle, tudo bem? E daí, se der, a gente entra num conteúdo novo também, que é só um detalhezinho. Tudo bem? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguem ver a descrição do exercício por aqui, por esse arquivo? Conseguem? Ah, maravilha. Gabriel, na lateral do arquivo tem um botãozinho que é de alternar a apresentação para a tela cheia. Nesse formato fica maior. Se eu aumentar, eu vou tentar aumentar aqui, mas eu acho que ele começa a cortar. Não tá cortando para vocês? Pelo menos para mim aqui fica um pouco cortadinho. Tudo bem? Caso vocês tenham alguma dificuldade, dá para fazer o seguinte, a gente pode abrir pelo Moodle mesmo. Deixa eu fazer isso aqui, só um minutinho. Cadê? Só um minuto, pessoal. Desculpa. Que eu compartilho dessa tela, outra tela do Moodle, eu acho que fica melhor. Ficou melhor agora, não ficou? Dá para todo mundo ler? Tá melhor, pessoal? Melhorou. Maravilha, então. Olha só, a gente vai resolver esse exercício para a gente colocar em prática os conceitos que a gente foi vendo da programação orientada a objetos. Tudo bem? Então, primeiro eu vou ler com vocês o exercício, aí depois eu coloco no Eclipse e a gente vai resolvendo juntos. Tudo bem? Sim, Gabriel? Na aula passada. Olá, Jean, boa tarde. Algum problema, Gabriel? Já podemos ir deixando declaradas as importações das bibliotecas e deixando as classes do... Pode sim, sem problema nenhum. Pode sim, tudo bem? Só onde você não for utilizar que é interessante que você não faça a importação, porque se a gente importa tudo e muito desse tudo a gente não for utilizar, pode ficar sobrecarregando o nosso programa, o nosso projeto. Tudo bem? Como nós estamos com projetos pequenos, acaba não fazendo muita diferença. Mas em projetos maiores é interessante que você só faça a importação daquilo que vocês estejam utilizando. Tudo bem? É a mesma ideia que a gente tinha nos includes em C. Se eu não estou utilizando uma biblioteca, não tem a necessidade de adicionar. Ok? Então vamos lá. Olha a proposta do exercício de hoje. Considere o problema descrito a seguir. Então a gente tem um contexto de uma agência bancária. Então, uma agência bancária deseja automatizar o gerenciamento das contas de seus clientes. Cada cliente possui uma conta vinculada e essa conta deve ter armazenado seus dados de contato, os dados da conta e valores da conta. Tudo bem? Então, eu tenho uma conta, por exemplo, a conta da Joyce. Então, tem os meus dados de contato, a gente pode ver o que é interessante armazenar dos meus contatos, da minha forma de contato. Os dados da minha conta, como por exemplo, qual é a agência, qual é o número e também o valor que eu tenho na minha conta. Tudo bem? Se eu tenho lá R$100 na minha conta, então esse valor tem que estar sendo contabilizado. Bem, cada cliente pode realizar as operações de saque e depósito. Então eu tenho a minha conta lá com R$100. Se eu quiser adicionar mais um valor, eu vou fazer um depósito. Tudo bem? Considerando que o valor em conta tem que ser atualizado da forma correta. E eu posso também fazer a operação inversa. Eu posso realizar um saque. Ok? O depósito diário está limitado a 10 mil. Então, se eu for fazer um depósito, eu tenho esse depósito no máximo do valor de 10 mil.
e o saque no valor de R$1.000. Além disso, o cliente pode realizar o saque considerando o valor corrente na conta. O que isso quer dizer? Se eu tenho R$100, eu não posso realizar um saque de 200, porque eu não tenho saldo suficiente para fazer esse saque. Tudo bem? E tem um detalhe aqui também, cada conta é criada zerada na agência. Ou seja, se eu acabei de me tornar um cliente dessa agência, no momento da criação da minha conta, o meu saldo é zero, tem que ser zero. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida em relação à descrição do que a gente tem no exercício? Bem, a gente precisa então criar um projeto em Java para resolver esse gerenciamento. E a aplicação, ou seja, quando eu executar o meu projeto, eu vou ter que ter o seguinte menu apresentado para o meu usuário. Eu posso ter a primeira opção, que é configurar a conta. Tudo bem? Por exemplo, fornecer os dados do cliente, os dados de contato, os dados da conta. Depois, eu posso também querer realizar um depósito nessa minha conta. Como uma terceira opção, realizar o saque. E eu posso também verificar os dados da conta ou então encerrar o meu programa. Tudo bem até aqui? Sim, não? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou só compartilhar agora com vocês a tela do Eclipse. Na verdade, eu vou compartilhar a tela inteira para vocês verem as opções também. Então, vamos lá. Olha só, eu estou aqui na área do Eclipse, tudo bem? Que vocês já devem estar se acostumando já, porque a gente já viu nas aulas anteriores. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a criação de um novo projeto. Tudo bem? Eu vou aqui direto já então nesse meu botãozinho, meu atalhozinho para criar um novo projeto. Eu vou criar um projeto Java e Java Project. Next. Eu vou dar o nome do meu projeto, nesse caso eu vou dar o nome da nossa aula de hoje, aula 11.11, e vou colocar aqui que é o projeto Agência Bancária. Next. E eu já vou finalizar. Não quero criar nenhum módulo, por enquanto não é necessário. E ele criou aqui nessa minha barrinha lateral, à esquerda, o meu projeto. Tudo bem? Lembrando que até o momento a gente não tem nenhuma classe criada. Aí eu queria escutar vocês. O que vocês acham que é necessário criar de classe? Opa, no outro. Criar de classe dentro desse meu projeto. Alguma sugestão? Conta bancária, isso mesmo. Então, dentro do... Jean, no caso de depósito, você acha que vai representar realmente uma classe? O que eu teria, por exemplo, de atributos em um depósito? Depósito é um método, é isso mesmo. Então, eu tenho uma classe conta bancária, correto? Dentro da nossa conta bancária, o depósito ele é configurado no formato de uma ação. É uma ação que pode modificar os dados da conta. Então, ele entra como um método. Tudo bem? Até como colocado aí pelo Gabriel. Yasmin, uma classe cliente. Olha, muito interessante a gente criar uma classe cliente, porque eu posso até vincular, fazer uma relação de uma conta bancária tem associado um cliente, ou então o contrário, o cliente possui uma conta bancária. Tudo bem? Mas vamos por partes. Eu vou começar, como o Jean colocou primeiro aqui pra gente, criando uma conta bancária. Tudo bem? Vou voltar aqui, então, dentro do meu pacotinho SRC, vou clicar com o botão direito, New, e eu vou criar uma nova classe. A gente vai criar aqui uma classe para representar conta bancária. Então, por favor, se atentem para o nome da classe. Conta com C maiúsculo. E como eu vou juntar duas palavrinhas, então é conta bancária, né? Tanto C de conta quanto B de bancária tem que estar em maiúsculo e tudo no singular. Conta bancária. Tudo bem?
Como essa minha classe conta bancária não é a minha classe principal, eu não vou marcar aqui a criação da minha main. Tudo bem? Só coloquei conta bancária e vou finalizar. E tá criada a minha conta. E vou voltar de novo para conversar com vocês. O que vocês acham que eu preciso ter de atributos, de características, da minha conta bancária? O que descreve a minha conta? Ou eu posso pensar ainda no o que é necessário criar e armazenar em relação à minha conta. Onde você for para aqui. Jean, eu fui direto, eu vou voltar aqui no Eclipse para mostrar para vocês. Dentro do meu SRC, então ele estava vazio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pacotinho para mostrar para vocês. Se ele deixar eu apagar, né? Não tá deixando, deixa eu apagar só a conta bancária. Ok. Tudo bem? Ele estava vazio, o meu SRC, que é o meu código fonte. Vou clicar com o botão direito em cima dele e já tem a opção aqui para mim, New Class. Tudo bem? Foi por aqui que eu criei New Class e dei o nome de conta bancária. Não precisei marcar nada e finalizar. Pronto, a minha conta está criada. Tudo bem? Mas ainda vocês não me responderam. O que a gente precisa de atributos aqui? O que é interessante armazenar de dados da conta? Número da conta? Maravilha! Então, vou criar aqui já, Yasmin. Vou deixar como privado, tudo bem? Número da conta pode ter um X, né? Eu vou definir como string. Número. Como esse número já está dentro da classe conta bancária, a gente já consegue associar que é o número da conta bancária. Se eu quisesse colocar número, underline, conta, não tem problema. Tudo bem? Eu vou deixar só o número, porque eu já sei que está dentro dessa minha classe. Nome do usuário, número da conta, agência da conta, então vamos lá. Private, string, agência, lembrando que sempre começando com letra minúscula, tudo bem? E definindo como privado também, né? Então, agência. Eu vou colocar aqui também um string nome do usuário, que seria o nome, vou colocar diferente, Jean, um pouquinho, nome do cliente. Eu poderia ter aqui também um private, por exemplo, string também, CPF do cliente. E poderia ter também, por exemplo, uma string, telefone do cliente. Mas eu quero discutir uma coisa com vocês. Olha só. Não esqueci mais de nada, né, que vocês levantaram. Olha só. Dentro da conta bancária, vocês percebem que a gente está colocando dados que não são exatamente da conta bancária? O nome não é da conta bancária, é do cliente. O CPF também, ele não é da conta bancária, ele é do cliente. E o telefone também é um dado que descreve o cliente, não a conta bancária. Vocês percebem que a gente está fazendo uma mistureba de atributos, ou seja, de características que são de objetos diferentes? Vocês conseguem perceber isso? Maravilha, obrigado, Gabriel. O que seria interessante, então, para a gente seguir os pilares da orientação a objetos, fazer nesse caso? Ao invés de a gente pegar esses dados, né, eles atômicos, separadinhos aqui, o nome, o CPF, o telefone do cliente, colocar dentro da conta, eu posso fazer o seguinte: eu vou apagar todos eles e ao invés disso eu vou dizer que a minha conta bancária tem um cliente, olha o C maiúsculo, que eu vou chamar de cliente mesmo, cliente. Vocês vão ver que ele vai dar um erro, ele já está acusando um erro. Por quê? String, nessa linha de cima, é um tipo que já é reconhecido na linguagem, mas cliente não existe ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar outra classe para representar o meu cliente, tudo bem? E depois utilizar essa classe criada para representar um novo tipo, que é o que a gente faz mesmo. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro de SRC,
botão direito de novo, New, e eu vou criar uma nova classe. Olha o nosso projeto crescendo, agora tem mais classes. E essa minha classe vai ser para representar o meu cliente. Finalizei. Olha só, se eu voltar aqui na conta bancária, vou salvar, já parou de dar erro. Tudo bem? E agora a gente precisa definir o que vai ter dentro do cliente. A gente já faz isso, vamos só terminar só nossa classe conta bancária. Tudo bem essa operação que nós fizemos, pessoal? Nós criamos duas classes. Sem perceber, a gente já está fazendo uma operação de relacionamento entre classes. O que vem a ser esse relacionamento entre classes? É quando eu crio uma classe e essa classe criada é utilizado como um atributo em outra classe. Então, a gente criou a classe cliente, a gente já vai configurar essa classe e ela está sendo utilizada dentro da classe conta como um atributo. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo. Obrigada, Yasmin. Jean, alguma dúvida? Que daí a gente já continua construindo a nossa classe conta. Vocês vão vendo que daí, depois de um momento, vai sendo até intuitivo, né, a criação. Cliente, então, dentro da classe bancária vai servir para essa relação. Isso mesmo. Vou voltar aqui, Jean, para mostrar para você, olha só. O cliente, ele representa uma nova classe, tudo bem? A gente já vai definir o que ele vai ter de características. Só que dentro da classe conta bancária, essa linha, ela define um relacionamento entre essas duas classes. De que forma? No formato de que, dentro de conta bancária, uma das características dessa conta bancária é justamente uma referência à classe cliente. Tudo bem? Ficou claro, Jean? Maravilha. Então, olha só, vamos continuar aqui, né? Como nós definimos os três atributos como privados? Estão lembrados do parzinho de método? Get, set, para a gente modificar e retornar os atributos. Eu já vou fazer aqui de uma forma direta. Então, novamente, eu vou aqui em Source, aqui em cima, e dentro dessa opção eu tenho aqui Generate, Getters and Setters, ou seja, gerar os meus métodos Gets e Sets para cada um dos meus atributos. Vou clicar aqui e ele apresenta uma janelinha para mim para eu escolher. Olha, você quer fazer o parzinho Get Set para quem? Eu quero para todo mundo. Vou selecionar todos. Ou eu poderia escolher, né, fazer a marcação um a um aqui, sem problema. Então, quero Get Set para agência, para cliente e para número. Generate. Só que eu percebi aqui que a gente está esquecendo de um detalhe muito importante da conta, né? A gente tem uma conta com o cliente, com o número, só que o que está faltando aqui é o saldo da conta, né? Vou definir aqui. Private, eu vou definir já como double e vou deixar ele como saldo. Tudo bem? Lembrando que tanto string quanto double são tipos que já estão definidos dentro da linguagem. Só que, nossa, a gente acabou de criar os gets e sets e tá faltando para saldo. Sem problema. Deixa eu aumentar a tela. Pronto. Aqui embaixo, vou posicionar o cursor aqui e vou de novo no mesmo local. Source, Generate, Getter and Setters. E agora ele já até, olha só como que é espertinho o Eclipse, né? Ele já reconheceu que para agência, para cliente e para número, os métodos já foram criados. Então, eu vou selecionar só o saldo e ele vai gerar para mim. Olha ele aqui. Get saldo, set saldo. Tudo bem? Para o NetBeans, é Alt Insert. No próprio teclado você faz isso, eu acho que é até mais fácil. Segura o Alt e junto com o Insert.
ele vai aparecer uma janelinha e tem Generate Getter and Setters. Veja se você encontra. Se funciona aí bonitinho. Agora foi, maravilha. Ele reconhece também quais os métodos já foram criados. Então, continuando. Pessoal, com isso, parece até que a nossa classe já está pronta. Na verdade, faltam 2 métodos aqui, né? Que é o método para depositar e o método para sacar. Vamos já fazer aqui e a gente já deixa a nossa classe pronta? Então, só fazendo uma verificação rápida, né? O nome da nossa classe é conta bancária. Essa minha conta bancária possui 4 atributos diferentes. Número, que é string. Agência, que é uma string também. O cliente, que é do tipo cliente. Tudo bem? A gente vai ver que esse cliente aqui vai ter todos os dados, ele consegue armazenar todos os dados que forem definidos dentro da classe cliente. E por último, né, como quarto atributo, nós temos o atributo saldo, que é do tipo double, é um valor real. Tudo bem? Na sequência, para cada um desses atributos, nós criamos automaticamente o parzinho getNúmero, setNúmero. O get é para retornar o valor desse número e o set é para modificar o valor desse número. Da mesma forma, nós temos o parzinho para agência. Novamente, o get agência vai retornar o valor armazenado dentro do atributo agência e o set agência ele recebe um valor e liga com esse atributo. A mesma coisa para o meu cliente, que tem um get cliente e um set cliente. E por último, o meu get saldo e set saldo. Tudo bem? Então, a gente já tem os parzinhos. O que está faltando aqui? Eu preciso criar um método para atualizar o saldo, considerando o depósito. Tudo bem? O que acontece no depósito? Se eu tenho R$100 na minha conta e faço um depósito de mais 200, o valor final da minha conta vai ser de 300, porque eu preciso somar o que eu já tenho mais o que está sendo depositado. Tudo bem? E eu tenho que criar um método para fazer o contrário. Atualizar o saldo, considerando o saque. Se eu tenho R$100 e eu quero fazer um saque de 50, eu preciso atualizar o meu valor do saldo considerando essa diferença, né? Eu pego o saldo que eu tinha, menos o que eu estou tirando e tenho o restante. Tudo bem? O que a gente vai fazer então? Vamos criar um método. Primeiro para o depósito e depois a gente vai para o saque. O que vocês acham? Como é que vocês acham que vai ficar esse meu método? O método saque. Saque não, perdão, depósito. A gente está começando pelo depósito, confusão minha. Esse método vai poder ser utilizado fora da classe? Vai ser chamado fora da classe? Que é a primeira coisa que a gente precisa definir. O método vai ser público ou o método vai ser privado? O que vocês acham? Público ou privado? Privado, se a gente definir como privado, o que vai acontecer? Esse método, ele não vai poder ser utilizado fora da classe. Mas então vamos pensar, se a gente não deixar o método ser chamado fora da classe, significa que só a própria classe pode chamar. Só que o gerenciamento da conta, depois de criada a minha classe conta, eu vou criar um objeto do tipo conta. Essa manipulação, pessoal, vai ter que ser feito na main. Então, nesse caso, ele vai ter que ser público. Por quê? A classe que tem a main, lá no método main, é através dele que vai ser invocado, vai ser chamado o método. Então, nesse caso, precisa ser público. Tudo bem? Quando que eu utilizo um método privado? Se a chamada, a manipulação do método, fosse feito só no contexto da conta bancária, aí sim seria privado. Ficou clara essa diferenciação para vocês?
Maravilha. Vai ficar mais claro ainda quando a gente começar a realmente chamar os métodos. Tudo bem que a gente vai fazer na MEM. Tudo certo, Gel? Eu vi que você tinha começado a escrever. Tá, obrigada, Gel. É o seguinte, qual é a diferença de um atributo ou um método ser utilizado como público ou como privado? Tudo bem? Eu vou voltar no Eclipse só para ficar mais claro para vocês. Se eu defino, por exemplo, né, um privado aqui, private, vou colocar um void depósito. Vamos supor que a gente tivesse definido o nosso depósito como privado. Como ele é privado, eu só posso utilizar, ou seja, eu só posso chamar esse método dentro dessa minha classe conta bancária. Então, eu só posso utilizar dentro dessas chaves. É o que torna, é a característica dele ser privado. Então, a única classe que tem conhecimento do método e que pode utilizar o método é a própria classe. Tudo bem? Agora, o que define, qual que é a diferença quando eu defino ele como público? Se eu quiser, por exemplo, dentro da minha classe cliente, fazer aqui, só um exemplo, pessoal, criar um objeto conta bancária, vou chamar de CB, new conta bancária, faltou um W ali, pessoal, desculpa, new. Se a partir dessa classe eu quiser fazer CB ponto depósito, eu consigo. Ele tá dando erro aqui porque a gente não tá dentro de nenhum método, eu já mostro para vocês, mas aí eu posso. Quando ele é público, eu posso. Se eu defino o depósito como privado, qualquer outra classe que não seja a classe onde um método está definido, não consegue fazer a chamada. Tudo bem? Ficou mais claro, Gel? Maravilha, ok. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui porque não é o que a gente quer fazer agora. A gente vai fazer isso na MEM. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mudar, então, aqui, olha, como para público. Por quê? Porque outras classes vão poder utilizar esse método. Tudo bem? Vou deixar ele como void. Por quê? Porque ele vai fazer o depósito, ele vai atualizar o valor, mas ele não precisa retornar nada para mim. Ok? Eu até poderia, por exemplo, colocar aqui um boolean. Estão lembrados do tipo boolean, que é o bool? É um valor booleano que ele só consegue armazenar, ou nesse caso, retornar um valor verdadeiro ou falso, só isso. Tudo bem? Vou até deixar um booleano aqui pra gente utilizar ele. Por que eu deixei como booleano? Se a operação foi feita com sucesso, ele vai retornar um verdadeiro. Caso dê algum problema na realização dessa atividade, desse processo de depósito, ele retorna falso. Só uma indicação se a operação foi realizada com sucesso ou não. Tudo bem? A gente não estava utilizando muito esse tipo, mas é até legal, né? Pra gente começar a ver como que ele funciona. Certo, Jean? Bem, também. Exatamente. É sempre essa... Depois a gente vai ver, Jean, que tem outras operações como lista, operação com lista, pilha, que a gente utiliza bastante isso, mas é sempre nesse sentido de retornar verdadeiro ou falso, se tem ou não tem, se existe ou não existe. Até porque é bem limitado, né? Ou é 0 ou 1, que na verdade tem um significado de verdadeiro ou falso. Ok? Tranquilo até aqui? Ok. Então, vamos lá. Olha só. Eu acho que já... Maravilha. Essa minha operação de depósito, ela precisa receber um valor, que é o valor do depósito. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui um double, porque precisa ser um tipo que esteja de acordo com o saldo, e eu vou chamar ele de valor, porque vai ser o valor de depósito. Tudo bem? E o que a gente vai fazer aqui? Se a gente lembrar da especificação do exercício,
Ele está dizendo que o depósito máximo que pode ser realizado é de 10 mil. Então, eu preciso fazer essa verificação. Vou fazer aqui, então, o quê? Se o valor que foi passado para ser depositado for maior do que 10 mil, eu já posso fazer direto aqui, olha, um return false. Por quê? Se o valor exceder o limite diário de depósito, eu não vou poder fazer esse depósito. Ou seja, a operação não foi realizada com sucesso, deu algum problema. Tudo bem? Eu poderia ainda mais, antes de colocar o return falso, eu posso fazer o seguinte, vou abrir uma chaves aqui, eu posso dar uma saída. Vou colocar um SISO aqui, né, um system.out.println, lembrando que a gente viu isso na aula passada, que é para quê? Apresentar uma mensagem no console. E vou colocar aqui, olha, o limite de valor para depósito foi extrapolado, ou o limite de depósito diário está maior que o permitido. Aí é só para a gente dar uma mensagem para o usuário, para ele saber o que está acontecendo, né? E depois vou colocar um return false. Essa é a primeira opção que eu tenho. Então, o valor de depósito está diferente do aceito. Tudo bem? Só que pode acontecer o contrário também, né? Eu posso colocar um else if. E se o valor for menor do que zero? É um depósito se o valor for menor do que zero? Tem erro de valor aí, né? Então, vou apresentar uma mensagem para o usuário também. Olha, valor inválido, por exemplo. E vou retornar um false também. Percebam que a condição, né, na verdade, a situação de erro foi diferente. Mas, de qualquer forma, define para mim que essa operação não pode ser realizada. Retornou falso, retornou falso. Tudo bem? E se não, se eu deixar só um sinão aqui, significa que o valor é menor ou igual a 10 mil, porque já não entrou nesse if, e o valor também não é maior do que zero, né? Poderia até deixar menor ou igual, porque se for zero não é depósito, né? Não vai acontecer nada. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm. Tem barra N, Jean. Pode colocar o barra N lá que ele funciona no mesmo formato, só tem que estar dentro das aspas. Tudo bem? E por último, então, a gente vai definir realmente o depósito. Só que deem uma olhada no que vai acontecer no depósito, né? Então, eu já sei que o valor é válido. O que eu preciso? Eu preciso atualizar o saldo. Então, eu posso chamar aqui this.saldo, ou ainda, se eu quiser deixar só o saldo, tá certo também. E como que o saldo vai ser atualizado? Ele vai ser atualizado para o valor que ele já tem, que é o que já está na conta, mais o valor do depósito. Poderia até apresentar uma mensagem aqui para o usuário, né? Depósito realizado, ou então já direto colocar agora return true. Por quê? Porque ele fez a operação com sucesso. Então, aqui deu um problema, aqui deu um problema também, e aqui não deu problema, ele retornou verdadeiro. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu mostrar um detalhe para vocês. A gente está usando if, else, if, else, certo? Só que vocês estão vendo que dentro de cada uma dessas estruturas tem um return. Tem um return false, return false, return false. Como que vai acontecer o processo de execução desse método? Quando ele entra no método, se acontecer de ele entrar nessa verificação, ou seja, se o valor for maior do que 10 mil, quando ele chega nesse return false, ele já sai da função, já sai do método. Então, ele não vai chegar a executar essas outras verificações. Nesse caso, se eu quisesse deixar o meu método diferente, vou mostrar para vocês, só aqui com if, e nesse caso, sem o else, estaria certo também. Por quê?
Se ele entrou nesse if, ele chega nesse return e ele já sai do método. Se ele não entrou nesse if, mas ele entrou nesse, acontece a mesma coisa quando ele chega nessa linha. Vocês concordam comigo que para ele chegar nesse conjunto de linhas, ele só consegue chegar aqui se isso não acontecer e isso não acontecer? Tudo bem? Então, seria uma outra forma de definir a mesma operação. Ai, mas ficou confuso, Joyce. Eu acho que do outro jeito fica melhor. Não tem problema. É tudo questão do que fica mais fácil para vocês. Só para vocês entenderem e até se encontrarem um código parecido com isso, saber o que está acontecendo. Quando ele chega no return, ele salta para fora do método. Tudo bem? Ele não continua executando o restante de linhas. Ok? Maravilha. Então, terminamos a nossa função, o nosso método, perdão. O nosso método depósito. Para a gente finalizar de verdade a nossa classe conta bancária, tá faltando agora o meu método saque. O que vocês acham? Saque vai ser público ou vai ser privado? O que vocês acham? Público novamente, isso mesmo, Gia. Por quê? Porque a gente vai chamar esse método fora da nossa classe conta bancária. Vai ficar até bem parecido com a nossa classe depósito. Então, vamos lá. Ela vai ser pública. Vamos deixar retornando um boolean também, para definir se foi feito com sucesso ou não. Boolean, então depois de ela executar, ela retorna algum valor de validação e vou chamar de saque. Tudo bem? Porque ela vai realizar o saque. Da mesma forma que o depósito, o saque precisa receber também um double e eu vou chamar de novo de valor. Percebam que o valor que a gente está utilizando aqui é diferente do valor que a gente está definindo aqui, mesmo que possuam o mesmo nome. Estão em métodos diferentes. Tudo bem? E a gente vai fazer, então, a mesma verificação. Primeiro, a gente está especificado no exercício que o saque máximo é de R$1.000. Então, eu vou fazer essa verificação. Se o valor que está sendo passado aqui como referência para a retirada na conta for maior do que 1.000, não dá, certo? Vamos apresentar uma mensagenzinha e eu vou colocar, olha, o limite de saque está maior que o permitido, só para deixar uma mensagem parecida. E return false. Percebem que é bem parecido, só que agora a gente está trabalhando com um limite diferente, né? Maravilha. Só para vocês verem duas formas diferentes, pessoal, o que eu comentei com vocês de não utilizar o else if, eu vou fazer aqui no saque, só para ficar diferente e vocês terem as duas versões. Então, vamos lá. Se o valor for menor ou igual a 0, também não faz sentido, né? System, SISU aqui, mais fácil, e valor inválido. Inválido. E vamos retornar também false. Só que no caso do saque, a gente vai ter mais uma opção. Pode acontecer de o valor que a pessoa queira sacar tá dentro do limite, mas ela não tem um valor disponível para fazer esse saque. Então, eu tenho que criar mais um if aqui. Se o valor que eu quero sacar for maior do que o valor do meu saldo, eu vou ter que também apresentar uma mensagem, né? Valor de saque maior que o valor disponível no saldo da conta. Ok? E também return false. E por último, se ele chegar nessa linha, quer dizer que já passou pela validação do limite máximo de saque, pela validação se é um valor válido, ou seja, se é um valor positivo, se tem saldo o suficiente. Se ele chegar nessa linha aqui embaixo, quer dizer que a gente pode fazer o saque. E aí vai ser quase que a mesma operação, né?
eu vou dizer que o meu saldo vai ser atualizado. Vou deixar diferente também. Vou utilizar o this aqui. Que o saldo vai receber o próprio valor do saldo. Deixa eu colocar o this também. Saldo menos o valor. E aí a gente pode colocar uma mensagem de saque realizado. E por último, retornar um verdadeiro. Return true. Tudo bem? Deixa eu mostrar um outro detalhe para vocês. Daria para fazer diferente aqui. Aqui lá em cima também eu poderia fazer this.saldo menos igual valor. Essa linha produz exatamente esse resultado. Pega o saldo, faz a operação de subtração com o valor e atualiza a mesma variável. Tudo bem? Vou deixar esse... Opa! Não vou apagar, vou deixar como comentário aqui. Mas para vocês verem essa utilização, esses operadores, menor igual, menos igual, mais igual, asterisco igual, que é de multiplicação, é bastante utilizado. Tudo bem até aqui? Opa, na outra. Alguma dúvida na criação da nossa classe conta bancária? Maravilha. Jean. O pessoal tá aí ainda. Beatrizes, Breno. Ó, Breno aí com a gente. Cristina, Esther, Gabriel, Giovana, Ingrid, Lucas, Maiara, Rian, Thaís, o Vitor também. Ó, o Vitor tava sumido. Yasmin. Alguém tem algum... Ah, maravilha. Vocês estão tão quietinhos, só quero saber se estão quietinhos porque estão entendendo, tá dando para acompanhar, mas se tiverem dúvida, por favor, pergunta. Tá bem? Então, eu vou continuar com vocês. A nossa classe conta bancária, olha, a gente finalizou. A gente já tem tudo que a gente precisa. Nós conseguimos atualizar os valores da conta, né? Independente de qual atributo é. E a gente consegue realizar as operações de saque e depósito que mexem diretamente com o valor do nosso saldo. Tudo bem? Antes de a gente passar para a criação da main, que é onde a gente vai definir toda a lógica de funcionamento do programa, eu vou passar para vocês, com vocês, pelo cliente. Vocês vão ver que vai ser bem simplesinho. Utilizando o que a gente tinha criado e colocado na nossa conta bancária, eu vou criar aqui 3 atributos diferentes para o meu cliente. Então, eu vou definir um aqui, private string, o nome do cliente. Olha só, nem preciso colocar aqui mais nome cliente. Por quê? Porque o nome já está definido dentro da classe cliente. Então, é um nome relativo àquela classe. E essa minha classe é cliente. Posso deixar aqui só o nome. Depois disso, vou colocar o CPF dele também, para ter um identificador único. E vamos colocar um telefone. Telefone. Tudo bem? Então, tenho o meu cliente com 3 atributos diferentes. Como, novamente, está definido como privado, ou seja, nome, CPF e telefone só pode ser acessado diretamente dentro dessas minhas chaves, vamos definir os nossos gets e sets para todo mundo. Source, generate getter and setters. Se for no NetBeans, alt insert. Vou selecionar todo mundo e, num passe de mágica, eu tenho os meus métodos criados bonitinho, tudo num padrãozinho. Eu só vou dar uma separação aqui, senão eles ficam todos grudadinhos, aí não dá para enxergar direito. E, novamente, como eu tenho 3 métodos, eu tenho 3 parzinhos. Get set nome, get para retornar o nome, né? Pega o valor e retorna para fora da classe. E o método set nome, recebe o nome e liga. Depois, CPF. E depois também um get e set telefone. Eu poderia até fazer uma validação aqui, olha, no set CPF. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui. Eu não me seguro aqui. Vamos lá fazer verificação. Todo número de CPF precisa conter 11 dígitos, certo? São 3.3.3-2, certo? 3, 6, 9 mais 2, 11. Eu poderia fazer uma verificação aqui. Um if, e olha só, um método novo para vocês. O meu CPF, ele é uma string.
Para todos os meus atributos do tipo string, tem métodos associados que eu posso acessar através do ponto. Então, CPF ponto. Eu tenho um size. Cadê os size? Não, mentira, perdão, é o length. O length aqui, é o tamanho. Então, posso pegar CPF.length, ele retorna para mim a quantidade de letrinhas, né, de caracteres que eu tenho no CPF. Se for igual a exatamente 11, aí eu faço exatamente isso, né? Cadê? Dis.cpf recebe o CPF. Caso contrário, eu nem vou colocar nada. Então, se o tamanho do meu CPF tiver a quantidade de dígitos diferente de 11, eu não coloco nada. E se tiver exatamente como 11, eu faço a ligação com o CPF. Tudo bem? Só para vocês verem que é possível a gente fazer validação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Que daí agora a gente vai para main, para fazer a lógica do programa. Tudo bem? Tem, Jean, o length, ele é um método. Isso mesmo, por ser uma função. Como ele é um método, todo método é acompanhado por abre e fecha parênteses. É o que define aquilo como um método. Tudo bem? Se não tivesse o método, ele ia achar que era um atributo. E ainda um atributo público, que pudesse ser acessado diretamente. Então, vamos lá. Agora a gente tem que ir para main. Voltei aqui para o meu Eclipse, perdão. Deixa eu só acessar então a minha área do projeto. Nós temos duas classes diferentes e agora nós vamos criar a nossa classe principal. De novo, pode ser em cima do SRC ou pode ser também em cima do Default Package. Eu vou clicar com o botão direito. New. E nós vamos criar uma nova classe. Aqui eu vou chamar de principal. Tudo bem? Nesse caso, como é a classe principal, eu não posso me esquecer de definir aqui que eu quero que seja criada a minha função main. Se eu esquecer, depois a gente pode definir lá também. Mas eu já deixo marcadinho aqui que ela já cria para mim. Tudo bem? Então, eu quero criar algum desses métodos? Quero sim. Cria para mim a main. Finalizar. E agora? Percebem que agora, olha, tem um método intruso aqui, né? Que é a main. Antes, quando a gente criou conta bancária e cliente, vinha só public, class e o nome da classe. Aqui, além da classe principal, a gente já tem um método. E é dentro dessas chaves que a gente define a lógica do programa. Nós temos a nossa classe main. O que eu preciso fazer aqui? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui toda a estruturação do funcionamento do meu programa. A gente não vai mexer ainda com objetos, nós não vamos criar ainda os nossos objetos, nós só vamos fazer a parte de interação com o usuário, de voltar para uma opção ou para outra e assim por diante. E eu estava até perguntando para vocês e eu queria que vocês me dissessem o seguinte. Ih, tá sem áudio de novo, pessoal? Como definir a main? Tem também a mesma opção, Jean. Eu só não lembro direito, eu já até dou uma fuçada aqui para falar para você exatamente. Onde você define o nome da classe, tem a opção também de você marcar que quer criar a classe com a main. Tudo bem? É uma classe normal, com a diferença de que ela tem um método principal, que é o método main. Ok? E tem áudio, maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como que vocês querem realizar a interação com o usuário? Lembrando da nossa aula passada, vocês querem através das janelinhas ou vocês querem através do scanner, que é pelo console? Tem essas duas opções. O que vocês preferem? Tudo que
Interação com o usuário, vai ficar a mesma coisa. Janelinha. Pode ser, pessoal, a gente então utilizar o JOption Pane? Não vai ter diferença. Ah, maravilha. Então acho que vocês estão preferindo as janelinhas. Não fica tão chato, né? A gente vê umas janelinhas ali na tela. Então, maravilha. É nesse formato que a gente vai utilizar. Tudo bem? Vou voltar no Eclipse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir a estrutura, né, do funcionamento do meu programa. E aqui dentro também eu vou criar um inteiro que eu vou chamar de opção. Por que minha opção inteiro? Porque é justamente o que o usuário vai escolher. Ele vai escolher entre a opção 1, 2, 3, 4 ou 5. E dependendo da escolha dele, a gente faz alguma operação. Tudo bem? Então, eu tenho int opção e vou fazer... Aí, olha só as nossas estruturas de repetição. Vão acontecer do mesmo jeito que em C. Eu vou criar aqui um do. Então, faça enquanto. Tudo bem? Do while. E eu vou fazer, ou seja, o meu programa continua sendo executado enquanto a opção que vai ser escolhida pelo usuário for diferente de 5. Tudo bem? Ele está dando esse probleminha aqui de opção porque a gente não fez a leitura ainda. Nós já vamos fazer aqui dentro do do. E como que eu faço isso? O meu opção, ele vai receber... Não, por enquanto, minha opção não vai receber nada. Vou fazer o seguinte, vamos chamar o JOption Pane, né? Lembrando da aula passada. JOption Pane, tudo bem? Nós queremos mostrar uma janelinha de entrada de dado. Então, ponto, show, input dialog. E aqui dentro eu vou montar a mensagem que eu quero apresentar para o usuário, ok? Então, aqui eu vou montar minha estruturinha, olha. Para configurar conta. Olha o /n, Jean, /n. Eu vou até dar um enter aqui, porque ele já vai fazendo essa concatenação de string para mim. 2. Deixa eu lembrar. Eu acho que é realizar saque. Não, depósito saque. Realizar depósito /n. 3. Realizar saque /n. 4. Verificar dados da conta /n. 5. Sair. Eu vou dar um /n aqui e vou colocar para o usuário. Escolha uma opção. Tudo bem? Só que se a gente lembrar até da aula passada de novo, quando a gente apresenta essa caixinha de diálogo para a entrada de dado, ele vai retornar para mim uma string. Então, eu vou criar uma string que eu vou chamar de AUX, de auxiliar, recebe, né, então um igualzinho, o resultado do meu JOption Pane. Tudo bem? Lembrando que todo retorno de caixinha de diálogo é tratado como string. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, a minha opção, ela recebe, aí a gente precisa fazer uma transformação. Integer, que é uma classe que representa as operações do meu valor inteiro, ponto, parse int, e quem que eu vou passar para inteiro? É o meu auxiliar. Tudo bem? Então, olha só o que a gente fez. Criamos uma operação, uma variável do tipo inteiro chamada opção. Através da caixinha de diálogo, né, o show input dialog do JOption Pane, a gente apresentou uma mensagem para o usuário. Lembrando que essa minha mensagem poderia estar tudo aqui na mesma linha. Eu só deixei nesse formato porque fica mais fácil de enxergar, ok? Tudo dentro de aspas. Coloquei, né, também uma mensagenzinha aqui para o meu usuário escolher uma opção. E depois de pegar esse valor que está armazenado em AUX, a gente faz a transformação para ser tratado como inteiro. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar aqui, só para vocês verem, olha o que vai acontecer. Ele apresentou, olha o /n contando aqui, né? 1, configurar conta, depois 2, realizar depósito, realizar saque, verificar dados das contas, sair, escolha uma opção. Se eu der o valor 1, olha o que acontece, ok? Ele apresenta de novo.
Se eu apresentar o valor 2, ok. 3, de novo. 4. Se eu digitar 5 agora, ele fecha. Por quê? Não tem nada a ver com o JOption Pane. Tem a ver com o meu do while. É minha estrutura de repetição que continua sendo realizada enquanto a opção for diferente de 5. Ou seja, quando for 5, ele para. Tudo bem? Até aqui? Nada de novo, né? A gente está trabalhando dentro da main, com o do while que a gente já utilizou bastante, e a gente está definindo a lógica. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Certo, Yasmin? Vamos continuar então. O que está faltando agora? A gente fazer uma verificação de qual opção que eu preciso tratar. Se é para configurar a conta, ou se é para realizar saque, ou se é para realizar depósito, ou se é para visualizar os dados. Para isso, para a gente ainda continuar, né, executando, definindo a lógica, eu vou utilizar o switch case para a gente até relembrar. Deixa eu ver a dúvida da Yasmin. Se eu digitar um outro número, ela continua, Yasmin. Por quê? Porque o while, ele está definindo, isso mesmo, Gabriel, dentro da especificação do while, ele só encerra a execução se for 5. Tudo bem? Eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai tratar os casos onde os valores forem diferentes do que a gente reconhece. Se for, por exemplo, 10. Não tem opção definida como 10. A gente pode tratar como uma opção inválida. Ok? Vamos fazer isso agora, então. Voltando no nosso Eclipse. Na sequência, então, eu fiz um do while. Ainda dentro do meu ciclo, eu vou criar aqui um switch. Switch. Switch de quem? Switch da minha opção. E deixa eu falar uma novidade para vocês em Java. Enquanto que em C a opção só poderia ser int ou char, se vocês lembrarem um pouquinho, eu só poderia trabalhar com inteiro ou caractere com switch. Em Java, olha que lindo, a gente pode trabalhar com string também. Então, se eu quisesse, eu não precisaria nem fazer essa operação de transformação. Eu vou deixar aqui só para forçar vocês a verem isso, porque a gente vai utilizar bastante. Mas se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, switch de AUX, ele aceita. Tudo bem? Mas vamos deixar como opção mesmo, ele vai ficando mais fácil, mas a gente utiliza em outra ocasião isso. E aí, vamos lá, né? A mesma história. Case 1, por enquanto eu não estou tratando, tá bem? A gente já vai ver como que vai ficar o case 1. Depois, case 2... Case 3 com break, só estou montando. Case 4 com break. O case 5 eu posso até tratar já e colocar só uma mensagem para o usuário aqui, olha só. Utilizando o JOption Pane, né, eu quero apresentar uma mensagem para o usuário. JOption Pane.show message dialog agora, tudo bem? Nós estamos apresentando uma caixa de diálogo, uma mensagem. Lembrando que a gente está utilizando o primeiro parâmetro como null, porque não está associado com nenhuma outra janela. E a mensagem eu vou falar, olha, saindo, encerrando. Né? Encerrando o programa. Só para dar uma mensagem de saída para o usuário. E break. E aí, a dúvida da Yasmin era, né? Se eu entendi direito, Yasmin, mas e se eu continuar digitando e for um valor diferente das escolhas que eu tenho disponível? Por exemplo, -1, 100, 10, 15. Aí eu posso pegar no default. Lembrando que o default, ele trata todos os casos que não foram definidos antes. Então, se for o case 1, está tratando, e o 2 também, e o 3 também, e o 4 também, e o 5. O 5 ele é tratado, mas quando chega no final do ciclo da repetição, ele sai, ele encerra. E se não for nenhum deles, eu posso colocar um JOption Pane aqui, show message dialog também, né, de novo, e eu vou falar para o usuário, olha, opção inválida.
Ou poderia colocar uma opção inexistente, aí é só questão de como eu quero montar a mensagem. No caso do default, se eu quiser colocar o break, pode, mas não é necessário, ele não é obrigatório. Eu vou deixar aqui porque daí nesse formato a gente não esquece dos anteriores. Tudo bem? Então vamos só ver. Na verdade, eu vou fazer um detalhe aqui com vocês. Porque para eu não estender demais, aí a gente encerra a definição, o funcionamento do programa na próxima semana. Só para a gente ver que está funcionando até aqui, eu vou colocar um JOption pane em cada uma dos cases, só para falar qual é o caso que ele está entrando. Então, show message dialog, no. E aqui como mensagem eu vou colocar tratar a configuração da conta. Tudo bem? Porque é a primeira opção. No caso, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Do 2 é tratar o depósito, né? O depósito na conta. No caso 3, eu vou tratar o saque na conta. E o case 4, eu vou tratar a verificação dos dados da conta. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm. Tá tudo. Beleza. Pra gente finalizar, pessoal, para não estender muito, só fazer uma pincelada geral no que a gente fez na main. Então, primeiro, nós temos a classe principal. Por que ela é a classe principal? Porque ela possui o método main. Tudo bem? Nós criamos uma interopção. Essa opção está recebendo a transformação do que foi retornado pelo input dialog, que é na verdade uma caixinha de entrada. E na sequência nós estamos fazendo o tratamento justamente da opção. Então, se a opção for 1, ele vai apresentar a mensagem: tratar a configuração da conta. Se for 2, tratar o depósito. Se for 3, tratar o saque. Se for 4, a verificação. Se for 5, ele só vai dar uma mensagem de encerramento do programa. Se for um valor diferente de qualquer um que eu aceite, que eu reconheça como válido, eu vou colocar: olha, a opção está errada, a opção é inválida. E se for 5, ele encerra o programa e acaba. Tudo bem? Vou colocar para rodar só para a gente ver se está bonitinho mesmo. Então, olha só, seguindo a sequência, né? Entrou na main, está apresentando essa mensagem. Cadê? Epa, deixa eu colocar aqui de novo. Tá tratando para mim. Então, olha, é justamente o meu JOption pane. Se eu colocar o valor 1, ele precisa entrar nesse primeiro case. Então, ok. Tratar a configuração da conta. Não está sendo tratada ainda, mas a gente vai fazer isso. Ok. Ele retorna o ciclo e eu posso, por exemplo, a opção 2. Fornecer aqui a opção 2. Ok. Tratar o depósito. Belezinha. Voltou. 3. É para tratar o saque. Maravilha. Ok. 4. Verificar os dados da conta. Vou dar um ok de novo aqui. 5. Olha só o que vai acontecer. Eu não vou colocar o 5 ainda não. Vou colocar o 6. Opa. Opção inválida. Volta no ciclo de novo. Se for menos 2. Sem querer coloquei o menos. Opção inválida, ele não entra no case 2, porque não é menos 2, né? São valores diferentes. E se eu der o 5 para finalizar, ele entra no case primeiro. Olha, eu estou encerrando o programa. Ok, só que ele não retorna. Tudo bem? Tá mais bonitinho agora, né? Com as janelinhas. Até aqui, alguma dúvida? Vocês perceberam que por enquanto a gente não utilizou nenhuma das duas classes que nós criamos? Nem o cliente, nem a conta bancária? Ai, que bom, Jean, tudo certo. Eu vou fazer o seguinte, a gente começou hoje com a construção das classes que vão ser utilizadas. Nós estruturamos também toda a lógica de sequenciamento do nosso programa, mas ainda está faltando fazer ele funcionar de fato, né? Criar a conta, fornecer os dados do cliente,
os dados da conta. Depois, quando for fazer o saque ou o depósito, pedir para o usuário fornecer os dados e fazer as operações. Para que a gente não fique cansado aqui, para não sobrecarregar vocês, a gente vai parar por aqui. E na próxima aula, na quarta-feira que vem, a gente vai terminar esse mesmo problema. Tudo bem? Vou pedir uma coisa para vocês. Finalizando a aula, eu vou colocar para vocês o vídeo e vou colocar também essa parte inicial da resolução. Vai estar o projetinho lá como a codificação da aula. Peguem, baixem, coloquem, abram no NetBeans ou então no Eclipse. Deem uma verificada, veem se vocês entenderam tudo bem? Se tiver algum detalhe, nossa, não lembro o que foi que está sendo definido aqui, o que está acontecendo. Se vocês quiserem, até anotem, a gente conversa depois sobre isso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tudo bem, pessoal? Maravilha, Jean. Eu vou parar a gravação agora, mas vou continuar aqui.